Tudo, não é possível acrescentar mais nada no texto, ao contrário do que aconteceu durante o primeiro turno. Mas é verdade, mas aqui só pode tirar, só pode ter os ofensiva no segundo turno. Agora, você tem razão, porque a proposta vai para onde? Para o Senado. E lá no Senado começa a tramitação. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, pode mudar. Vai para o plenário da Câmara, pula de criança de quase 5 anos. Quebraram a cama elástica. A cama elástica, ela era pulando, que bonitinho. Aí o moleque foi pular, por quê? O negócio entrou para baixo, ele pulou tudo para cima e rasgou o pedaço lá no constitucional, que bonito. Ela é diferente do Agora, projeto de lei. O projeto de lei, a escola vai ter que pagar, se eles alugarem, e depois vai ter que pagar o brinquedo. Uma emenda constitucional é o contrário. Ela começa, por exemplo, na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado modificar, ela volta para a Câmara. Se a Câmara modificar, volta para o Senado. Ela fica nesse ping-pong eterno. Então a intenção do governo é a seguinte, olha, os senadores aprovam a reforma como está, ela entra em vigor e se houver alguma alteração, ela é proposta por meio de uma nova emenda constitucional. Como é o caso, por exemplo, dessa questão dos estados e municípios, né? Então isso acabou não entrando na reforma da Câmara, mas os senadores, né, que são mais ligados ali aos governadores, quase 20% da casa é composta por ex-governadores, então o pessoal sabe realmente onde o calo aperta. Então eles devem propor uma emenda constitucional paralela, que vai tramitar em paralelo à reforma da Previdência, para que, então, aconteçam mudanças. Se houver alguma outra mudança, aí realmente ela vem ali numa emenda paralela. E você está coberto de razão, né, Datena, em relação à cobrança da população, porque foram feitos acenos para diversas categorias. Por exemplo, policial federal, policial rodoviário federal, agente penitenciário, também os agentes da polícia legislativa, né? Inclusive, a gente ia ver uma coisa realmente muito complicada. Por exemplo, o cara da polícia legislativa, né, ele é um segurança, ele acaba tendo muito mais benesses em relação à Previdência do que o segurança que está lá, do que um cara que está lá no terceirizado, entendeu? O tiozinho terceirizado ali, ele se aposenta aos 65 anos. O cara da Polícia Legislativa Federal vai se aposentar aos 53 anos. Né? Então a gente vê ali algumas coisas, então, né? Mas isso tudo teve realmente a participação do governo, né? O presidente Bolsonaro pressionou para esse tipo de mudança, mas é aquela coisa, né, Datena? O pessoal deve muito e deve mais a quem o elegeu, né? Então, isso aí. Realmente vai ter uma pressãozinha eleitoral. Outra coisa que causou rebu, só para a gente encerrar esse nosso papo aqui, e obrigado pelo reforço de hoje, Caia, é porque sábado é duro você encontrar alguém para trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para você. Mas outra coisa que causou o rebu durante a semana, imagina sábado. Não é só com o político, não. Ele funciona em todo lugar. Mas o que causou o rebu político foi essa indicação do presidente Bolsonaro ao Eduardo como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Está causando um verdadeiro alvoroço aí. E como é que termina essa história, hein, Caia, na sua opinião? O negócio é complicado, né, Datena? Hoje, durante a manhã, Eduardo Bolsonaro esteve lá no Palácio da Alvorada com o pai, né, com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois conversaram a respeito dessa confusão toda, né? O presidente quis saber mais detalhes, né, de como o Congresso estava vendo, porque Eduardo Bolsonaro é um deputado federal. Olha, Datena, então eu vou dar aqui as duas versões do caso. Primeiro, pró-Eduardo Bolsonaro. Em primeiro lugar, né, a gente sabe que Washington é o lugar onde tem mais lobby no planeta. A gente acha que o lobby aqui em Brasília é forte, em Washington é muito mais. E Eduardo Bolsonaro, ele tem uma relação muito boa com o presidente Trump, com o genro do Trump, que é um cara que se chama Jared Kushner, né, que é casado com a Ivanka Trump. Esse cara é como se fosse um chefe de gabinete do Trump ali. Então, assim, ele já tem meio caminho andado em relação ao lobby pró-Brasil, né? No caso, o embaixador faz um lobby pró-Brasil. Então, ele já tem meio caminho andado ali. É algo que não pode ser levado em consideração, que, né, não pode ser deixado de lado, né? Então, e ele também é um cara que tem, óbvio, aproximação com o presidente. Então, esse seria o lado bom. O lado ruim é justamente essa coisa que fica latente aí do nepotismo, né? O ministro Marco Aurélio Mello já falou que o presidente não pode nomear o próprio filho, né? Tem muita gente no Itamaraty revoltada com essa situação, né? Então, aí a gente volta àquela velha questão, né? É legal? Se for legal. É moral? Né? Então a gente fica nessa dúvida. O governo chegou prometendo justamente, né, a meritocracia, né? Mas, né, em favor do Eduardo Bolsonaro,